Olá, bem-vindos Sérgio, eu vou apresentar vocês antes, se possível. ao fim. Bom dia a todos, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio da Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, do Núcleo de Arte e Cultura, dá as boas-vindas ao terceiro e último dia de programação do 7º Seminário Memória e Sociedade e Programa Chão de Saberes. Com o tema Diálogos sobre Políticas Institucionais e Notório Saber, o 7º Seminário Memória e Sociedade ele tem como propósito promover reflexões sobre a valorização dos saberes populares e institucionais, além de discutir políticas de cultura, memória e gestão de acervos, e ressaltar a importância do reconhecimento do título de notório saber. Para dar início às atividades desta manhã, a gente convida todos e todas que estão presentes a participarem da mesa redonda que irá discutir a política de gestão de acervo de artes visuais da UFRN. Para mediar a mesa, a gente gostaria de convidar Sérgio Alexandre, professor do Nascimento, que é coordenador adjunto do Ateliê do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, e como palestrantes, a gente convida para compor a mesa Elidete Alencar de Souza, da Galeria Convivarte, do NAC, e Gildo José dos Santos Júnior, que é chefe do setor de museologia do Museu Câmara Cascudo. Sérgio, agora é com você. Obrigado pela apresentação, Camila. Primeiro vamos vou me apresentar, né, como servidor do ateliê do MAC. Eu tenho formação em arquitetura e gestão pública e bacharelado em direito e agora vou apresentar os componentes da mesa. O Gildo possui graduação em museologia pela Universidade Federal da Bahia e atualmente é o museólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lotado no Museu Câmara Cascudo. A Elidete, minha colega de NAC, responsável, coordenadora da Galeria Convivarte, responsável também pela conservação. Ela tem a última titulação dela, ela tem um currículo bem extenso. Ela é mestra em Formação do Conhecimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em gestão documental pelo CCSA da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agora eu vou falar um pouco sobre a resolução, que é tema dessa mesa redonda, né? A resolução, ela é de 2021 e ela traça os objetivos da política de preservação, conservação, embora preveja somente no título a preservação, ela é uma política muito abrangente. A resolução prevê a forma como se dará o ingresso das obras de arte, prevê como elas serão conservadas, como elas são aceitas, como serão descartadas. E para detalhar melhor isso, inicialmente eu gostaria de convidar Gildo, que foi um dos formuladores dessa política, né, de preservação, para nos situar a respeito do processo de elaboração que visa preservar as nossas obras de arte visuais de uma instituição que já tem 40 anos e vem formando esse acervo, e somente em 2021 que passou a ter essa política de preservação. Então, inicialmente nós teremos 15 minutos para o Gildo, e depois a gente passará a palavra para a Elidete, mais 15 minutos, e depois abriremos para perguntas dos demais participantes. Quando faltar um minuto para a apresentação, eu vou levantar a mãozinha para que sinalizar para todos que só falta um minuto, ok? Por favor, Gil. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer a organização do seminário pelo convite e vamos começar com o porquê dessa política de preservação e gestão do acervo. A política é uma demanda da auditoria interna que localizou uma certa orfandade do acervo de artes visuais da UFRN que não estava custodiado no Núcleo de Arte e Cultura. Então, a política é construída a partir dessa demanda, onde o Núcleo de Arte e Cultura, através de seu setor Museu de Arte,
passa a ser o responsável pela curadoria e gestão de todo o acervo de artes visuais da UFRN, e é uma resolução que traz o lastro jurídico e normativo para a curadoria e gestão desse acervo. Nos baseamos na lei que institui o Estatuto de Museus, ou seja, o acervo de artes visuais da UFRN é tratado como acervo de natureza museológica. Seguimos as diretrizes do Instituto Brasileiro de Museus, no que concerne a aquisição, preservação, conservação e restauro, empréstimos, acesso público, e tivemos que lidar com um problema de natureza patrimonial. É um acervo que tinha natureza de bem patrimonial, de contábil, e isso não atendia às necessidades de gestão do acervo. Então, conseguimos, junto à Diretoria de Patrimônio da PROAD e à Secretaria de Governança Institucional, a que esse acervo comece a ser tratado como um acervo de natureza cultural. É um ativo cultural da universidade. Então, é um acervo que passa a ser gerenciado como acervo museológico, e tivemos que estabelecer critérios e responsabilidades na política. A direção do NAC compete cumprir a política de acervo de artes visuais. O conselho diretor do NAC deve deliberar sobre a política, inclusive discutir e aprovar os projetos e protocolos que se baseiem nela. Ao setor Museu de Arte compete aplicar as diretrizes da política, e ao Conselho Gestor da Política de Cultura, que hoje é um conselho, eram 3, compete atuar como instância consultiva do NAC acerca dos temas da política de acervos, e ao Conselho Gestor da Política de Memória compete atuar nas questões relativas à formação e preservação de coleções de artes visuais que estejam no âmbito das suas competências. É uma política que estabelece diretrizes e fundamenta jurídica e normativamente a gestão do acervo, mas a política em si só não é um fim, a política é o início do trabalho. Para que essa política seja eficiente e eficaz no que ela se propõe, é preciso uma preocupação com os protocolos operacionais, com os manuais de operação do acervo de artes visuais, desde a aquisição aos processos de comunicação desse acervo. Tivemos algumas dificuldades pela falta de pessoal especializado na UFRN que estivesse disponível para colaborar conosco. Então, foi preciso que nós fizéssemos consultas a agentes de fora da UFRN. Inclusive, eu precisei fazer consulta a colegas do Instituto Brasileiro de Museus, para resolver os problemas que surgiam à medida que a política era elaborada. Precisamos atentar, que volto a repetir, que é preciso que se implante os protocolos operacionais para a gestão e comunicação do acervo, e precisamos de pessoal especializado que possa fazer isso. A UFRN é uma universidade que se divide em vários campi. A equipe do Núcleo de Arte e Cultura é muito pequena para dar conta da missão, então é preciso que haja engajamento de outras instâncias de gestão da UFRN para que chegamos a bom termo na gestão e preservação do acervo de artes visuais. A política foi aprovada em 7 de dezembro de 2021, entrando em vigor em 1º de janeiro de 2022, e ela tem o estabelecimento de um período de 4 anos de revisão, período que está vencendo em 2026. Então, eu acho útil essa mesa redonda para que nós localizemos, inclusive, coisas que precisam ser ajustadas, modificadas, ou mesmo retiradas da política, para que nós obtenhamos uma maior eficiência na sua aplicação. É isso.
Obrigado, Gildo. Nós vemos que a política ela é bem completa. Gildo explanou sobre a dificuldade que ele já detectou na sua implementação, que é a questão dos quadros específicos necessários para a implementação dessa política, a dificuldade da criação, que ele, que ele colocou com relação à necessidade de contactar com museus, mas eu observo que a universidade não é uma instituição apenas museológica, é uma instituição, como ele mesmo ressaltou, muito mais complexa, e, nesse sentido, a implementação de uma política dessa, num órgão grande, muito plural, passa por diversos entraves. E esse apontado com relação ao pessoal realmente é um entrave importante. Mesmo assim, o NAC implementou recentemente a comissão de acervos, onde a gente tem trabalhado para inicialmente documentar todo o acervo da UFRN, e a LDET faz parte dessa comissão, e eu passo agora a palavra para ela poder explanar um pouco como tem sido implementado essa política, como o NAC tem tentado implementar essa política e quais os passos que a gente vem dando nesse sentido. Por favor, Elidete. Pode falar, Elidete. Então, bom dia a todos os presentes. É uma satisfação participar desse seminário e poder compartilhar um pouco da experiência do Núcleo de Arte e Cultura. Gostaria de iniciar agradecendo à comissão organizadora do 7º Seminário Memória e Sociedade e do programa Chão de Saberes pelo convite e pela oportunidade de participar dessa roda de diálogo sobre políticas institucionais, memória e notórios saberes. Sou Elidete Alencar, como o Sérgio falou, funcionária da UFRN, coordenadora do Arquivo de Artes Visuais, assim como da Galeria Convivar, setores do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, desde 2006. Tenho me dedicado à implementação e consolidação do Acervo de Artes Visuais da UFRN, um trabalho que une a organização técnica, pesquisa, mediação cultural e políticas de preservação da memória artística e institucional. Vou falar um pouco da... que tá... eu vou passar um slide aqui, mas eu estou apanhando um pouquinho, peço só um pouquinho de paciência, porque está fugindo aqui da minha tela. Só um minutinho. Ele está sumindo. Desde a sua criação, em 1979, o NAC tem como missão promover, preservar e divulgar a arte e a cultura, tanto no contexto da universidade quanto na sociedade em geral. A constituição do Acervo de Artes Visuais do NAC começou nesse contexto em 1979, a partir de obras de arte doadas pelos artistas Raul Córdoba, Paulo Gilvan Duarte Bezerril e Marta Vanderlei, entre outros, que foram doando a partir
dos anos seguintes. Essa obra que apresento, que eu estou apresentando agora, é uma obra de Raul Córdoba. Essa aqui de Gilvan Bezerril e Marta Vanderlei. Essas 5 obras, elas foi o início do acervo do NAC. O primeiro registro de artes visuais foi realizado em 2001, por meio do projeto As Artes Plásticas da UFRN, registro de um acervo, que foi desenvolvido pelo NAC. Esse levantamento inicial identificou 147 obras de arte distribuídas entre diversos setores da universidade, incluindo o próprio NAC, sendo 24 dessas obras pertencentes ao NAC e 123 aos demais setores da UFRN. Na época, ainda não havia um registro formal dessas obras, apenas 5 delas estavam tombadas. A partir de 2006, com a implementação da política de ocupação contínua de exposições temporárias da Galeria Convivarte, por meio de editais de ocupação, o acervo do NAC passou a se expandir significativamente. Esse crescimento ocorreu por meio de doações de artistas, expositores da galeria, de curadores, de colecionadores, que contribuíram com obras para integrar o acervo. E foi nesse sentido que se consolidou, de fato, a criação do acervo de artes visuais do NAC, voltado para o ensino, a pesquisa e a extensão. Em 2013, uma nova catalogação foi realizada, resultando na elaboração de 2 catálogos. O catálogo 1, com registro das obras pertencentes ao acervo do NAC, e o catálogo 2, reunindo as demais obras do acervo da UFRN, distribuída entre os diversos setores da instituição. Nessa catalogação, o catálogo 1 registrava 215 obras de arte sob a guarda do NAC, enquanto o catálogo 2 incluía 93 obras localizadas em diferentes setores da UFRN. Esse processo foi fundamental para o reconhecimento do acervo como patrimônio artístico e institucional da universidade, representando o ponto de partida e a confirmação de que estávamos no caminho certo na consolidação do acervo de artes visuais do NAC. Em pouco mais de uma década, foi possível ampliar e fortalecer o acervo com 191 obras de arte distribuídas em diversas tipologias, refletindo a diversidade e a riqueza da produção artística vinculada à universidade. Desde então, o acervo sob a guarda e gestão do Núcleo de Arte e Cultura vem sendo ampliado de forma contínua e exclusivamente por meio de doações de artistas, curadores e colecionadores. Atualmente, o acervo do NAC, registrado no capítulo 1, conta com 770 obras de arte, abrangendo diversas tipologias e linguagens. Já o capítulo 2, que reúne obras localizadas em diferentes setores da UFRN, compreende 308 obras de arte distribuídas em diversas categorias e suportes, ultrapassando, assim, a marca de 1.000 obras de arte no acervo hoje. E entre as principais coleções que integram o acervo, eu quero destacar a coleção de arte Correio, doada por J. Medeiros, a coleção de Fagostrova, a coleção de gravuras de Laurita Salles, e a coleção de pinturas composta por obras de artistas do Brasil, do Rio Grande do Norte, da Espanha e da Alemanha. Essas obras são obras da coleção de Faiga, de Laurita, as gravuras de Laurita Salles, e essas aqui da coleção de pintura, né? E essas doações, elas consolidaram o acervo de artes visuais da universidade como patrimônio de relevância regional e nacional, e também como um importante instrumento de ensino, pesquisa e extensão. Essas obras, elas fazem parte também da coleção de pintura, né? Eu coloquei algumas imagens aqui para vocês
para vocês conhecerem um pouquinho do que a universidade tem desse acervo tão rico, né, de artes visuais, obras de Arte Barbecalan e Flávio Tavares, paraibano, obras de Dorian Gray, a tapeçaria, e Barro também, que está em exposição aqui na Galeria Comivar, né? Essas doações, elas consolidaram o acervo como patrimônio de relevância extremamente importante para a universidade. Atualmente, a gestão do acervo da universidade é de responsabilidade do Museu Setor de Arte, como já informou Gildo, conforme o artigo 8º da Resolução 002, do Conselho de 2 de dezembro de 2021. Essa gestão segue um conjunto de resoluções, né, que fundamentam e orientam a política institucional, preservação, registro e difusão do acervo, garantindo sua administração adequada e o acesso para o ensino, pesquisa e extensão. Seguimos também as resoluções do CONCEP, a 125, a 017, a 02, a 05, a Lei 11.904, do Estatuto de Museus. Essas normas, ela garante que nossa atuação esteja em consonância com os princípios de preservação, acesso público, responsabilidade patrimonial e difusão cultural, pilares fundamentais para a consolidação do acervo como um patrimônio público. Mesmo com os avanços alcançados, os desafios na gestão do acervo ainda permanecem. Ainda enfrentamos dificuldades, como a necessidade de ampliação de estrutura física adequada para a guarda e conservação das obras, a carência de recursos humanos e técnicos especializados, e a importância da conscientização institucional sobre o valor do acervo como um bem público e não apenas como elemento decorativo nos espaços universitários. Apesar dessas dificuldades, em 2025, representou um marco importante para o fortalecimento da estrutura do acervo. Com recursos de manutenção da universidade, o Núcleo de Arte e Cultura conseguiu concluir a implantação da reserva técnica, garantindo condições mais seguras e adequadas para a preservação das obras. Além disso, por meio do projeto FINEP, PROPES, do FRN, obtivemos recursos destinados à adquisição de equipamentos essenciais, como mapoteca, trainel e materiais específicos, para manutenção e conservação das obras. Essas conquistas representam um passo significativo rumo à consolidação de uma política permanente de preservação e valorização do acervo, reforçando o papel do NAC como órgão orientador, centralizador e fiscalizador das ações de gestão e proteção desse patrimônio artístico e institucional. Mas é importante lembrar que o acervo não é apenas um conjunto de obras. Ele é um agente de memória, de identidade e de transformação. Ele preserva histórias, tensiona narrativas e amplia vozes, dialogando com a diversidade de saberes que compõem a universidade. E é nesse sentido que o conceito de notório saber se torna essencial. Reconhecer o saber fazer artístico, os saberes populares, empíricos e coletivos como parte legítima do conhecimento institucional. Assim, a política de acervo também se torna uma política de inclusão e reconhecimento, afirmando que a arte é uma forma de conhecimento tão legítima quanto qualquer outra produzida na universidade. Finalizo reafirmando que a política de gestão do acervo de artes visuais da UFRN é resultado de um trabalho coletivo e contínuo, que envolve servidores, artistas, estudantes, curadores, museólogos, comprometidos com a preservação da arte como forma de memória e resistência. Que o acervo é um organismo vivo que conecta saberes, histórias e pessoas. Que possamos seguir fortalecendo essas políticas de cultura e memória, fazendo da universidade pública
um espaço cada vez mais plural, democrático e sensível à arte. Muito obrigada. Termino aqui a minha apresentação. Obrigado, Lidete, pela apresentação. Nós vemos que a sua fala é uma fala que historia o acervo da UFRN e também é uma fala que está assentada no tripé universitário, do ensino, da pesquisa e da extensão, se preocupando também com a humanização, com a historialização do acervo de artes visuais. E estaremos, a partir desse momento, abertos para as perguntas de todas as pessoas que estão participando da mesa, mas eu lanço a seguinte questão e já retomando historicamente como se formam os acervos de artes visuais. Inicialmente, realmente, grande parte dos grandes museus, eles começaram com o uso das obras de arte de maneira na ambientação, digamos assim, nos espaços, como objetos de decoração e de fruição. E depois que se tomou a consciência de que esses objetos não seriam meramente estéticos para a fruição de poucas pessoas, eles deveriam fazer parte de um todo maior. E agora, eu acho que depois da universidade ter começado dessa forma, já ter institucionalizado uma política de gestão e de preservação e de divulgação, a gente realmente tem que dar um passo adiante de consolidar tudo isso. E aí eu lanço, qual seria o próximo passo, tanto para Gildo quanto para a Lidete? Qual seria o próximo passo a ser dado para que isso vá numa progressão e que seja facilitado o acesso das pessoas a esse acervo? Por favor, Gildo, e depois Lidete. Muito obrigado. A própria política indica o uso desse acervo a serviço do ensino, da pesquisa e da extensão, e a centralidade da difusão desse acervo. Só que nós temos um problema, que é um problema institucional maior. A UFRN precisa ter consciência da importância desse acervo. É uma coisa que é dificultada. A Lidete bem sabe as localizações e estados em que ela encontrou muitas das obras do acervo da UFRN. Então, primeiro passo, conscientização. Segundo passo, o NAC precisa ter estrutura e recursos para implantar os protocolos de gestão, porque o acervo é suporte de informação, suporte de memória, então ele tem que ser usado a serviço dos processos universitários. E nada disso vem acontecendo. Eu, por exemplo, dividi minha carga horária entre o Museu Câmara Cascudo e o Núcleo de Arte e Cultura por quase 4 anos, porque a universidade só tem 2 museólogos para a universidade inteira. A restauradora, Evanúcia, também se tornou colaboradora do NAC, sendo que ela é responsável por um laboratório de conservação e restauro do Departamento de História. Então, ao invés de se montar essas estruturas colaborativas, a UFRN deveria dar mais importância a estruturar o NAC para que ele possa, com mais eficiência, fazer a gestão e divulgação desse acervo, que é um patrimônio da sociedade, lembremos disso, é um patrimônio público federal. Concordo plenamente com o que Gildo colocou, não é? E a maior dificuldade hoje é exatamente a questão de pessoal. A gente não tem um museólogo aqui na NAC, né? Gildo sabe disso, ele ficou, aliás, nós temos na universidade Gildo, porque assim, ele sempre está com a gente, inclusive estamos em outra comissão, né, Gildo, lá do memorial lá do UOL, né?
E aí a gente... mas, assim, é necessário ter mais pessoas, porque, assim, hoje o NAC conta com apenas 5 funcionários. Né? E o setor Museu de Arte está acumulando, porque antes estava com o Gildo, mas aí Gildo teve que ocupar também a vice-coordenação do Museu Câmara Cascudo, e também o setor de museologia, e aí também não dá para eles atender toda essa demanda da universidade, porque além da parte do NAC, ainda tem também o Museu do Seridó, que Gildo está nessa parte aí da implantação. Mas ele foi extremamente importante para a consolidação do acervo nosso aqui no NAC. Durante esses 4 anos, eu fiquei tranquila, porque, assim, de qualquer forma, eu estou com 2 setores, eu tenho a Galeria Comivar, mas aí tem um setor, Museu de Artes, a reserva técnica, a gente conseguiu, Gildo, e foi, inclusive, a gente lutou muito na época aqui, por esse espaço, então a reserva já está pronta, faltando apenas chegar o Troinel, né, para você vir aqui para supervisionar, para ver se está tudo certinho, tudo bonitinho. Quando tiver tudo pronto, eu chamo você. Mas, assim, é necessário pessoal, o primeiro passo é pessoal especializado. Né? Eva está com a gente também na parte de restauração, mas o nosso segundo maior problema é espaço. A gente não tem espaço no NAC para colocar equipamentos. A gente está comprando, inclusive, uma mesa de higienização, mas a gente não tem onde colocar. Né? Porque o espaço do NAC é pequeno. Então, assim, um dos pontos para esse acervo, que hoje ultrapassa as 1.000 obras de arte, é ampliar o espaço físico do Núcleo de Arte e Cultura. É uma coisa essencial, porque a demanda é grande, muitos professores e pesquisadores estão vindo aqui para o UNAC pesquisar o acervo é extremamente importante para o pessoal do curso de Pedagogia, de Artes, de História, né? E a demanda está grande e eu sozinha não vou conseguir dar conta. Por favor, os participantes, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu já tenho várias para fazer. Na fala de Gildo, eu notei a importância da conscientização. E na fala de Alidete, que há uma interseção com a de Gildo, é a questão de pessoal, mas ela acrescenta a questão do espaço físico, que é outra demanda. Então, nós temos já aí 3 demandas bem importantes e diferentes. Vou abrir espaço para uma pessoa que levantou a mão. Fique à vontade para fazer a pergunta, por favor. Eu quero fazer só uma observação, Sérgio, é que nessa questão da conscientização, seria interessante a gente levantar essa colocação de Gildo, mas, assim, está mais focado na questão dos acervos que estão distribuídos nos setores da universidade. Eu sei que todo mundo quer ter uma obra de arte na sua sala, mas a partir do momento em que você coloca uma obra de arte numa sala, você está restringindo essa obra, esse bem, para um público mínimo. Quando você coloca uma obra de arte num acervo, você coloca à disposição do público, de um público maior, o público universitário, o público que está estudando aquilo. Entendeu? Então, assim, é muito importante. Por exemplo, eu fui para Caicó, e no acervo lá da Escola de Medicina, tem uma obra de Wattenaur, que a gente não tinha nenhuma obra no nosso acervo. Wattenaur faleceu há pouco mais de 2 anos, é um artista aqui do Rio Grande do Norte, o artista dos cajus, né? E eu fiquei muito emocionada quando eu vi que foi a doação do próprio diretor para o setor dele, né? Então, assim, uma obra dessa, ela é extremamente importante para estar numa reserva técnica, para servir de objeto para curadorias e compor exposições e um público maior ter acesso a essa obra, né? Em Currais Novos também a gente identificou obras importantes. Na Facisa também, né, em Santa Cruz. Na Maternidade Januário Cico,
também tem obras de Mancha, né? A gente tinha uma obra de Leopoldo Nelson, que a gente não tem nenhuma no acervo. Essa obra ela foi identificada lá na maternidade em 1996. Em 2001, ela ainda existia, mas ela não existe mais. Então, nós não sabemos o que aconteceu com essa obra, né? Porque não existia registro. A universidade hoje, ela tem um registro das suas obras, porque a gente tem o sistema acervos, né? Algumas são tombadas, outras, como passou a ser objeto museológico, né? As obras da UFRN, então a gente está registrando no acervo. Então a gente tem mais de 700 obras já registradas, estamos colocando outras, né? O processo de obras que a gente fez essa nova catalogação agora de 2025, a gente já está colocando na coleção de pintura, mas ainda tem as outras coleções também. Mas, assim, é um avanço grande, né? E também não dá para a gente pegar a obra e chegar no setor e dizer, não, essa obra vai para a reserva técnica. Não dá para fazer isso, entendeu? A gente não vai, ela está lá, a gente tem que encontrar formas de conscientizar as pessoas que estão com essa obra, de cuidar dessa obra, né? Porque a própria auditoria cobra isso da gente. Mas a gente não tem pessoal suficiente para estar supervisionando todas essas 300 e poucas obras que estão distribuídas nos setores da universidade. É muita coisa. E aí, Gildo, eu passo para você falar um pouco sobre isso. Sérgio, deixa eu só fazer um comentário, acrescentar uma questão a respeito dessa... Sérgio, você está me ouvindo? Estou, Teodora, mas está com um pouco de eco a sua fala. Está com eco? Melhorou agora. Eu estou num ambiente aqui que não está tão favorável. Bom, queria agradecer... Estou ouvindo bem, Teodora, estou ouvindo bem. Está ouvindo? Bom dia, gente. Parabenizar a vocês pela fala. Eu só consegui entrar agora porque hoje o dia está mega corrido, com outras demandas também acadêmicas, mas queria reforçar, né, a importância dessa mesa, desse tema. Acho que a gente tem gente de fora aqui, não é? Eu sou Teodora, diretora do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN. Estou acompanhando o trabalho, né, da comissão. A gente instituiu essa comissão exatamente para operacionalizar essa política, que foi muito significativa a criação dessa política. Agradeço imensamente a Gildo, né, desde o início, que está conosco nesse processo. Foi, de fato, um grande feito para a UFRN, via Núcleo de Arte e Cultura, com apoio do Museu Câmara Cascudo, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, né, que a gente dialoga muito, para que, de fato, a universidade criasse essa resolução, fosse aprovada nos conselhos superiores, essa resolução referente à política do acervos de artes visuais da UFRN. De início, né, nosso intuito realmente era criar uma política que orientasse o acervo que estava sob a guarda direta do NAC, né? E eu lembro muito bem que a governança da universidade, enfim, as instâncias superiores sugeriram que essa política fosse ampliada para a universidade como um todo. Eu lembro que nas primeiras reuniões, né, Gildo, a gente colocou da dificuldade que o NAC sozinho teria de coordenar essa grande política na universidade em função dessas questões que vocês mesmos colocaram, né? Pessoal, espaço, enfim, mas que, de fato, a orientação foi, vamos gerando as demandas e a gente vai ampliando a estrutura, e, de fato, a gente tem avançado nisso, por mais dificuldade que a gente ainda reconheça que exista, mas há uma frente de trabalho também no sentido de gestão, junto à Progesp, não é, para a gente conseguir mais pessoal para o NAC, há uma frente também relacionada a um processo de conscientização, que eu acho que Gil destacou bem essa necessidade, e é uma preocupação nossa, para que a universidade realmente reconheça e se conscientize acerca da relevância desse acervo, mas para isso a gente tem que orientar como fazer. Então, todos esses protocolos, eles vão precisar, né, ser realmente conhecidos pela universidade, não basta só a equipe do NAC conhecer, a gente precisa
desdobrar isso na universidade. Então, o fato de eu ter sugerido, por exemplo, uma mesa como essa nesse evento, que nós estamos junto com a ProEx realizando, já é um passo nesse sentido de divulgação dessa realidade, né? Além disso, a gente vai desencadear aí outros processos de conscientização realmente. Então, de fato, é uma preocupação da comissão, da gestão do NAC, e é isso, acho que é agradecer imensamente o trabalho da comissão, acho que a Lidete já falou bastante sobre isso, e, de fato, é um trabalho que eu sei que ela tem, né, sobretudo, tem conseguido coordenar e desencadear esses processos, né, de elaboração, inclusive, de um relatório que a comissão me entregou recentemente, referente a esse levantamento das obras, a catalogação, do estado das obras, porque aí vem a operacionalização realmente dos protocolos. É isso, queria destacar isso, agradecer, parabenizar pelas falas, eu acho que a gente precisa realmente deixar, né, os protagonistas do processo falarem a respeito, que de fato é isso que vem acontecendo. Há uma comissão trabalhando, e agradeço e louvo o trabalho, porque de fato é um trabalho coletivo e pensado por muitas pessoas que na hora de executar, a gente sabe que embora a equipe seja pequena, mas são pessoas aguerridas, que realmente reconhecem a importância de um acervo como esse na universidade, né? E aí a gestão está acompanhando realmente e chegando nas outras instâncias para que, de fato, a universidade reconheça a importância cada vez mais desse acervo como patrimônio, né? Isso está na missão da universidade, preservar o patrimônio artístico-cultural, enfim. Então, de fato, esse é um dos nossos patrimônios, né? Enfim, eu queria deixar essa fala aqui, mais uma vez agradecer e parabenizar a todos e a Sérgio pela mediação, né, e vamos seguir aí na luta. Obrigada. Obrigada, Teodora. Obrigado. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta dos participantes, fiquem à vontade. Uma das coisas que eu acho interessante do acervos é que ele possibilita o acesso de uma maneira muito facilitada. Até, digamos, que ele vai permitir que tenhamos uma estrutura, mesmo que as obras estejam em ambientes fechados, que não é a situação ideal, o ideal seria que pelo menos essas obras estivessem em espaços comuns, porque seria mais fácil de visualizá-las, mais fácil de saber onde elas estão. Talvez pudesse ser um protocolo para quem tem essas obras em espaços privativos, e que essas obras fossem colocadas em espaços comuns. Então, mas ao mesmo tempo, o acervo vai permitir que a gente tenha pelo menos isso catalogado. E acho que isso já é um avanço. E permitir que as pessoas saibam onde elas estão. Né? Então, quero agradecer aqui todos também pela oportunidade de participar, de tomar conhecimento de como foi o processo, tanto o processo na parte mais institucional, como na parte mais prática, digamos assim, apresentado por Gildo e Elidete, respectivamente. Uma pessoa levantou a mão para fazer uma pergunta. Fique à vontade, Gilvan. Gilvan, seu microfone está fechado. Opa, bom dia, obrigado. Estão me ouvindo agora? Sim. Beleza. Quero parabenizar os participantes, inicialmente, Gildo, Elidete, o Sérgio, que está mediando, a equipe da Coordenadoria de Cultura, Museus e Memória, né, por esse trabalho árduo que é organizar um evento como esse. Né? Parabéns a todos. Mas eu queria, ontem, participando de um debate sobre a questão da política de memória, nós vemos as comissões que são compostas, instituídas, geralmente CONCEP, CONSAD, um representante disso, um representante daquilo, e nós, quando falamos em memória, em artefatos, em objetos, em patrimônio,
né? Nós não vemos, em momento nenhum, o pessoal do patrimônio da instituição envolvido com isso, né? E aí eu pergunto, a minha pergunta é direta para a Elidete. Como se dá o tombamento dessas obras? Eu sei que elas estão espalhadas por toda a universidade, em Caicó, no Hospital Norte Lopes, na maternidade, na reitoria, no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Eu trabalhei em Sicília há 4 anos, né, no CCSA, tem muita obra de arte espalhada. Como se dá essa catalogação, esse tombamento e esse controle? Você poderia explicar para a gente? Agradeço demais pela resposta. Tudo bem? Então, a gente tem a catalogação de todas essas obras. A gente tem uma ficha catalográfica, onde a gente vai, a comissão, hoje ela está com, antigamente era eu e Gildo, hoje a gente está em 2025, Sérgio e Evanúcia, que é da parte de restauração, eu faço a parte de registro com a ficha, Eva já faz a parte da preservação também, a gente fotografa, né? A gente mede a obra, a gente identifica os problemas que tem a obra, né? E a gente traz essas informações para o nosso acervo, né? E a gente também faz um relatório disso. A gente vai em todos os setores, elas têm um número, elas são tombadas a partir do momento em que essa obra entra no sistema CEDUS, ela já tem um tombo, né? Outras obras, elas estão catalogadas, estão no patrimônio, porque antigamente, antes de 2013, a própria auditoria pediu que fosse tombada, depois, quando o Gildo voltou, e Gildo, inclusive, começou a trabalhar a questão da política, ele informou exatamente que não podia ser tombada, né, porque é um objeto museológico, né? Então, a gente, o registro é a partir do sistema CEDUS, mas aqui no NARC a gente tem o registro, a catalogação e a identificação de todas essas obras, todas, né? Tanto daqui do campus da UFRN aqui em Natal, como do interior. Agora, em junho, a gente esteve em Caicó, a gente está, inclusive, identificando os problemas que tem cada uma para a gente tentar buscar recursos para recuperar isso, ver como fazer para recuperar essas obras, porque Caicó, lá no SEBS, tem 4 painéis, né, de artistas do Rio Grande do Norte, e que precisa de restauração, esses painéis, né? Currais Novos também tem obras de arte, e Santa Cruz também, e Santa Cruz. Então, nós temos hoje o registro de todas as obras de arte da universidade, todas, e ultrapassa 1.000 obras de arte, já com registro. Ainda tem outras que a gente está analisando. Responde? Alguém levantou a mão, mas já baixou. Gostaria de saber se realmente deseja fazer a pergunta. Não sei se já saiu da reunião. Foi a Ana que disse que era a mesma pergunta de Gilvan, como que essas obras seriam inseridas no sistema e no tombamento. Eu acho que ficou claro para todos como é a forma, né? Eu queria complementar também, Sérgio, porque quando eu falo da questão de espaço, eu falo, por exemplo, hoje, as obras que estão sobre a guarda do NAC, que conta com pouco mais de 700 obras, a gente tem um espaço para abrigar esse acervo. Mas se a gente for juntar as outras obras que estão fora da gestão interna do NAC, diga assim, o capítulo 2, que conta hoje com 300 e poucas obras, a gente não teria espaço para abrigar todos em reserva técnica, né? Então, assim, por isso que eu falei na questão do espaço, dessa ampliação do espaço para o futuro, porque, assim, existem lacunas nas coleções, a coleção, esse acervo do NAC,
ele está em andamento, por exemplo, ele começou com 5 obras de arte em 1979. Para você ver que em 1979 a gente teve 5 obras de arte, e somente em 2001 a gente conseguiu ter 24 obras de arte. Então, a preocupação naquela época não era de ter um acervo de artes visuais, eram algumas obras que tinha para compor um acervo no futuro, ou decorar alguns espaços, entendeu? Se pensou em acervo e juntar esse acervo nos anos 2000, 2006, foi quando a gente começou a juntar, então, vamos juntar e saber o que a gente tem, né? E a partir da política da própria Galeria Convivarte, das exposições que a gente começou a disponibilizar um edital de exposições temporárias, e a partir do momento em que o artista estava expondo, ele não era obrigado, mas se ele quisesse doar uma obra de arte para o acervo, a gente aceitava, e isso foi acontecendo. E assim, hoje a gente está, né, com um acervo significativo, né, totalmente doado, não tem nenhuma aquisição no acervo do NAC. Todas as obras foram doadas por artistas e por colecionadores, porque o NAC hoje é uma referência. Ela é uma referência em exposições, né? Hoje a gente tem a sala de exposições Abraham Palatinic, né? Que é uma sala exclusiva para fazer exposições desse acervo, de fazer recortes curatoriais, né? Para fazer exposições de média duração, que dura, em média, 4 meses, né? 2025 a gente não fez, porque a gente estava com a reforma, estava utilizando a sala para colocar as obras por causa da reforma da reserva técnica. Mas já agora em 2025, 2026, a gente já está abrindo o ano com uma exposição de gravura, né? Que a gente recebeu uma coleção de gravura da professora Laurita Salles, e a gente está mostrando essa nova coleção que a gente recebeu. Então, ela vai ficar 4 meses, no segundo semestre a gente vai lançar outro recorte curatorial, também de uma exposição do acervo. Então, assim, essa sala, ela é exclusiva para mostrar esse acervo da universidade. E as obras que estão em outros setores da universidade também não impedem dela participar de uma exposição. A gente pode pegar emprestado por 4 meses para ficar em exposição, depois a gente pode devolver, entendeu? O que a gente tem que ter é essa questão da conscientização de mostrar para as pessoas que estão nos setores que tem que cuidar dessa obra, mas cuidar da obra não é essa obra, ela está ali na parede. Sim, mas quem é que vai limpar essa obra? Quem é que vai ver se tem algum bichinho ali, uma traça, alguma coisa? Entendeu? É essa comissão que tem que estar aqui, tem que ter alguém para estar indo lá, para ver, para que possa fazer esse diagnóstico. Olha, tem que fazer isso, a gente precisa recolher essa obra. Faz 30 anos que essa obra está ali. Ela tem que descansar um pouquinho, ela não pode ficar o tempo todo trabalhando. Ela está na parede ali, ela está pesando. Se é papel, papel pesa. E esse papel vai rasgar, esse papel vai envelhecer. Né? E nós queremos uma obra de arte que dure pelo menos 500 mil anos. Nós não queremos uma obra de arte efêmera, né? Mesmo porque nós precisamos deixar para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, né? E para a história, né? A história do Brasil, a história do mundo. Né? Mas o acervo da universidade hoje, ele tem um registro, ele está ali. Antes a gente não tinha, hoje a gente tem. É isso. Hoje a gente tem o que algumas pessoas diriam que é o problema bom, que da falta de acervo, um acervo extremamente pequeno, estamos na situação de já ter um acervo considerável, e aí o problema bom é como conservar, como abrigar esse acervo. Vou abrir agora para a secretaria da PROEX falar, que levantou aqui a mão, por favor. Obrigado mais uma vez. A cada questionamento desse surge uma nova dúvida, uma nova questão para a gente, né, debater. Isso é muito bom, esse debate, essa discussão. Elidete, tradicionalmente a universidade tinha em seus quadros, e tem até hoje, um fotógrafo oficial, né? Conheci vários deles. E hoje nós temos o nosso colega Cícero, né? Cícero Oliveira. A minha pergunta é, nós temos um acervo de artes visuais e a gente andando na universidade, aqui mesmo na PROEX,
Departamento de Odontologia, Hospital Norte Lopes, nós temos diversas fotografias históricas da universidade, né? E eu pergunto a você, não existe um acervo fotográfico nessa universidade? Existe uma proposta de criação desse acervo? Se existe, onde está? Como é gerenciada? Né? Se é catalogada? Né? Se não existe, existe algum movimento para criar esse acervo fotográfico histórico da universidade? Gilvan, eu não cheguei nessa parte ainda do histórico, porque quando a gente começou a pensar que no NAC não tinha, mas a gente tem acervo fotográfico também de artistas. A gente tem fotografia artística aqui no NAC, no nosso acervo a gente tem fotografia, a gente tem escultura, a gente tem pinturas, a gente tem pinturas em aquarela, em óleo, a gente tem em acrílica, a gente tem colagens, a gente tem arte correio, a coleção de arte correio é maravilhosa, né? E aí, mas o histórico a gente não tem aqui no NAC, certo? Em alguns setores, também fora do NAC, tem algumas fotografias históricas que a gente também catalogou, está na nossa catalogação. Por exemplo, lá na reitoria tem, na Biblioteca Zila Mamede também tem. Agora, essa parte histórica, não, eu até tenho questionado onde estão as fotografias da universidade, desses 60 anos da universidade, onde fica isso? Porque, geralmente, quem faz essas fotos, quem acompanha, é o setor de, antigamente, eu acho que era assessoria de comunicação. Eu acredito que a TVU talvez tenha alguma coisa, ou comunica hoje, mas eu não sei quem é a pessoa responsável por isso, por essas obras, por essas fotografias. Eu sei que existem algumas fotografias, mas eu não sei dizer quem é que está, se tem um acervo, se tem uma catalogação dessas obras. Com relação a esse acervo fotográfico e também de vídeos, né? Eu posso falar com uma certa propriedade, porque eu trabalhei durante muito tempo na TVU, né? Na Superintendência hoje Superintendência de Comunicação, e era um problema bem dramático quando eu estava trabalhando lá, porque as fitas, elas exigem um cuidado de conservação muito grande, e na época já não haviam recursos, tanto financeiros quanto humanos, para a conservação desse acervo, que eu não quero desmerecer outros acervos, mas o acervo da TV Universitária de fitas é o próprio acervo do Rio Grande do Norte, de imagens, porque ela foi a pioneira e eram filmes. Então, toda a memória do Rio Grande do Norte de vídeos, de filmes, estaria na TV Universitária. Mas eu não sei precisar como é que isso estaria hoje. E era um acervo importantíssimo, mas para você ver como essa questão da guarda de acervos demanda realmente recursos, demanda recursos financeiros, recursos humanos, área para armazenamento. E eu saí da TV, fui para a UNAC, e quando eu saí ainda não havia solução para esse impasse de conservação. Acredito que se não se tomou nenhuma atitude, é provável até que esse acervo tenha se perdido. Só um momentinho. Gilvan, eu sei que você tem um álbum de memórias lá na ProEx. Outro dia eu vi aquele do Grutac, não é isso? É extremamente importante aquele álbum, viu? Eu acho que você dedicou parte da sua vida com aquele material. E eu acredito que alguns setores da universidade talvez tenham
funcionário assim apaixonado como você, né, pela história da instituição, que talvez, quem sabe, não tenha alguma coisa, um pouquinho da história daquele setor, né, que pudesse juntar esses setores e essas memórias todas e fazer um registro disso e, né, juntamente com o setor de memória lá do Xixila. Concorda? Concordo, sim. Eu na verdade, Lidete, esse material que está aqui é o material que a gente herdou do CRUTAC, né? O CRUTAC ainda permanece na UTI, né? Respirando por aparelhos. Não tem nenhum documento dizendo que o CRUTAC foi extinto, que acabou. Eu desconheço algum documento acabando o CRUTAC. Entregou uma casa que tinha aqui, Cidade Jardim, e distribuiu o acervo que tinha, o veículo, os servidores, as fotos. E a Coordenadoria de Cultura, na verdade, é quem merece o crédito desse material que está aqui conosco, que eu estou olhando para ele aqui, um livro de memórias do CRUTAC, né? E alguma coisa da universidade também. Está aqui conosco, acho que Elaine, juntamente com a professora Margarida, não lembro, Elaine, se estiver presente, deixa eu ver se a Elaine está. Tá. Ela pode confirmar ou não esse trabalho que ela fez, né? Já tem muita fotografia digitalizada, muita coisa digitalizada, é um acervo muito rico. Aqui na minha sala, eu estou vendo aqui em frente uma foto histórica, que é a entrega do título de doutor honoris causa a Bibi Ferreira. Está aqui, uma fotografia histórica. Está aqui na minha sala. Né? Eu me lembro, eu não sou tão velho assim, mas desde que eu tenho uma relação de amor e ódio com a universidade, mais amor, né? Eu sou um eterno crítico, não no sentido de criticar a universidade em si, mas uma autocrítica que eu me considero parte dela. Eu me lembro, em 1999, Natal completa 400 anos, não é isso? E tinha um programa na TV Brasil, que era afiliada, a TV Universitária afiliada à TV Brasil, chamado Bem Brasil, que era um programa apresentado por Vandir Doratiotto. Esse cara era bem interessante como apresentador. E Chico César estava começando a carreira dele. Chico César começa a carreira dele em 1996, né? A universidade convida, Chico César vem fazer um show em comemoração aos 400 anos de Natal na Praça Cívica do campus, né? É a primeira e a única vez que esse programa Bem Brasil sai do Sesc, lá de São Paulo. Ele era gravado ao vivo, transmitido ao vivo, aos domingos pela manhã, exatamente 10 horas da manhã. Eu só saía de casa quando assistia esse programa. E aí, a universidade convida, vem Chico César, Praça Cívica do campus, faz esse show de comemoração aos 400 de Natal, com um artista local, que era um artista local e um artista nacional, Galvão Filho, né? Estava também no auge, Chico César estava no auge, tinha gravado aquele primeiro CD dele, em 96, 99 ele estava no auge. E um dia eu me dirigi ao NUT, funcionava ali no Centro de Convivência, onde é hoje aquele local que vende passe estudantil, né? Acho que era Núcleo de Tecnologia Educacional. E tinha um colega, Renato, que ele cuidava disso, e eu perguntei, Renato, eu quero comprar uma cópia daquele show para guardar para mim. Eu tenho algumas coisas em casa que eu digo que só posso até levar um dia para a eternidade junto do meu caixão. Mas eu só entrego essas coisas para a universidade no dia que a universidade tiver um centro de memória. Eu não vou entregar nada do que eu tenho em casa, meu pessoal, que adquiri, para a universidade jogar em qualquer canto. Não dou mesmo, fica lá em casa. No dia que a universidade tiver um centro de memória, eu faço doação. Eu sou capaz até de ajudar a universidade a recolher essas coisas. Mas tudo bem. E aí ele me disse, eu não tenho esse registro. Como é que você faz uma coisa histórica como essa? Né? Um título de doutor honoris causa, um show em homenagem aos 400 anos da cidade. Né? A universidade, e a gente não tem esse registro. Eu sinto muita falta disso, eu sou um eterno crítico disso. Eu acho que a universidade não leva a sério essa questão da memória. É só um desabafo que eu quero fazer. Conheço a universidade um pouco, estou aqui nela já há um bocado de dias, não vou dizer anos, porque vão dizer que eu sou velho, mas estou um bocado de dias, né? E conheço a universidade um pouquinho dela. Os artefatos, os objetos.
objetos históricos que assim, eram recolhidos para o patrimônio e ia jogado fora. Né? Assim, ia para uma licitação, jogava lá no lixo, e a gente não tem o menor cuidado com esse patrimônio. Eu conseguia guardar alguma coisa, né? Trazia para o meu setor, tombava, recolhia aquilo. Vocês vão hoje lá no CCSA, ali no NEPSA 2, vocês viram um bocado de imóveis antigos, né? Aquilo ali a gente teve um cuidado, eu trabalhei lá, eu peguei aquele prédio ali no começo, o professor Arleto com o maior carinho com aquilo. Nós conseguimos formar aquilo ali, estantes, documentos, uma mesa que servia numa sala do professor de depósito de livro, cheio de livro em cima, né? E nós recuperamos aquilo, colocamos ali naquele espaço, aquilo ali é a memória da instituição, do serviço social. Uma das primeiras escolas, né, que dá início à universidade, que tem uma história muito bonita, direito, serviço social, né, educação. E a universidade tem um acervo riquíssimo que muitos gestores da universidade talvez não saibam o que é que tem. Eles passam 4, agora a moda é 8, né? Antigamente o reitor era 4 anos, a moda agora é 8. Eles passam 8 anos, saem e não sabem o que é que tem, não sabem o que é a universidade. E nós que estamos aqui no dia a dia, na luta, diariamente, né? Eu costumo dizer que passo 2/3 da minha vida dentro da universidade. A gente conhece e sabe onde é que está. É uma pena, eu fico tão triste com isso, sabia? Muito triste mesmo. Decepcionado com a instituição. Isso é só apenas um desabafo para a gente, que sirva de alerta, né? Para que, infelizmente ou felizmente, né, poucos estão assistindo aqui, para que desperte nas pessoas esse sentimento, né, de pertencimento que a gente tem da instituição. Né? Eu me considero universidade. Eu sou 100% universidade, né? E ressinto disso. Da memória, da história, né? A gente luta, 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 né? E, no entanto, a gente vê a coisa assim, termina um seminário como esse e depois, e amanhã? Fica esse meu registro. Obrigado a todos, viu? Pretendo não falar mais. Tomar o tempo de vocês. E Gilvan trouxe um tema mais amplo, né? Que é a questão da memória como um todo. E eu recentemente estive na faculdade de farmácia e o professor tem um acervo muito interessante de obras. E está inscrita a Erlane, e eu gostaria de passar a palavra para ela, e logo após gostaria de passar para a Elidete. Ok? Erlane, por favor. Oi, gente, bom dia. Só para complementar a informação que Elidete citou, né, e Gilvan também, um livro de memórias do Clutac, dá os créditos à nossa colega de pró-reitoria, Aldaci, que foi servidora do Clutac, né, e que trouxe consigo essas lembranças, né? Também a Evanúcia, parceira da gente, que ajudou a recuperar esse material, né, ajudar a preservar por mais tempo. Então é isso, é fruto realmente, como a Elidete falou, de um servidor apaixonado pelo seu trabalho, e a Aldaci trouxe isso consigo, né, do Clutac para a Pró-Reitoria de Extensão. Obrigado, Erlane, pela contribuição. Vou passar a palavra para a Elidete. Voltando só um pouquinho para complementar a pergunta de Gilvan, cada obra dessa que a gente identificou, Gilvan, a gente vai fazer, além dessa catalogação que foi feita, a gente vai fazer um termo de responsabilidade de cada obra para o setor assinar, se responsabilizando com as observações todas que eles devem seguir. E também a gente vai fazer o termo de doação dessa obra, certo? Para a universidade. Então, assim, a partir dessas informações, das condições da obra, a gente faz o termo, porque, no caso, a gente só pode fazer o registro a gente vai fazer esse documento que é o registro da obra, entendeu? Para poder ele entrar no sistema, certo? A gente está disponibilizando, mas a gente vai fazer o termo de doação. E voltando um pouquinho à questão da obra de Bibi Ferreira, da foto de Bibi Ferreira, que consta lá que consta aí na sua sala, essa foto, ela não está no acervo, porque essa foto, ela é um patrimônio particular de um funcionário. Ela não faz parte da universidade. Ela está aí decorando, são 2 obras que tem aí, que é do senhor Leonel. Porque assim, ele ganhou de presente essas obras, ele quis colocar aí na sala, por isso que ele não entra no acervo. A gente também encontrou isso em vários setores, que o cuidado que a gente tem, porque às vezes
a pessoa não está na sala e tem uma obra lá. Não, não é, nem todas as obras que estão na universidade é patrimônio da universidade, entendeu? Mas a gente coloca, a gente registra essa observação, coloca, não, isso aqui não é da universidade, certo? Por exemplo, eu quero decorar a minha sala, eu quero botar uma obra de arte na minha sala. Eu posso trazer uma obra de arte em mim e colocar aqui na sala, mas eu vou colocar que é uma obra particular, ela não pertence à universidade, entendeu? Quando eu terminar minha gestão, eu pego, vou embora e levo minha obra, entendeu? Mas eu tenho que registrar isso. Ela tem que ser registrada no setor de que a obra não é patrimônio público, tá certo? Gilvan, me ouviu? Acho que sim, todos nós escutamos. A mão de Erlane ainda está levantada. Erlane quer fazer mais alguma pergunta? Por favor. Erlane? Não, sem perguntas, obrigada. Pronto. Alguém mais deseja fazer alguma colocação? Realmente a universidade tem essas duas questões. A mesa era sobre a preservação do patrimônio em termos de artes visuais, mas realmente existe, inclusive, uma resolução da universidade com relação à preservação da memória da universidade, que aí já é uma seara realmente bem mais abrangente, porque envolve toda a documentação histórica da universidade. Eu colocaria nesse conjunto, por exemplo, os documentos, os desenhos dos setores, do projeto da reitoria, que são ainda projetos feitos em papel, desenhado, do próprio centro de convivência, dos inúmeros prédios da universidade que existem. Seria interessante que a gente tivesse todo esse conjunto de vídeos da TV universitária, de móveis, mas eu acho que o objeto seria de um outro seminário, de uma outra objeto de outra resolução mais abrangente. E aí a gente poderia realmente discutir como a universidade faria, como encaminharia essa questão. Mas eu acho que cabe sim a colocação junto aqui para a gente poder discutir de uma forma mais ampla. Eu convido, então, a Elidete e a Gilda a fazerem as suas colocações finais para a gente poder finalizar a nossa mesa. Por favor, Elidete ou Gildo. Só tenho a agradecer, né? Agradecer a mesa, agradecer os colegas, Gildo, muito feliz aqui em revê-lo, né? Faz um tempinho que a gente não se encontra, ele me abandonou, mas eu vou lá no Museu Câmara Cascuda. E Sérgio também, Gilvan, todos vocês, obrigada. Espero que essa conversa tenha esclarecido alguma coisa, algum ponto. E é isso. Muito obrigada a todos. Quero mais uma vez agradecer o convite da organização do seminário e, sinceramente, de público, agradecer a Elidete, que é a grande responsável pelo UFRN hoje, tem um acervo de artes visuais estruturado e, né, em sua maior parte, muito bem rastreado e muito bem conservado dentro da medida do possível, porque ela também não pode operar milagres, ainda que frequentemente viva operando quando o tema é acervo de artes visuais, e espero que a gente avance muito ainda nessa questão, que o acervo seja visto como um ativo cultural voltado ao ensino, à pesquisa e à extensão, o que eu não vejo muito acontecer em um evento como esse colabora para isso. Muito obrigado. Nosso agradecimento em nome do NAC, em nome do evento, tanto a Elidete quanto a Gildo, colocar aqui que a Renata Alves, ela está dizendo que já estamos tendo dificuldade com a preservação do paisagismo da universidade, das plantas da universidade, mas, Renata, tem umas árvores na frente do NAC, onde a gente vai fazer uma instalação artística, que foi objeto de um concurso,
E saiba que para poder podá-las, a Superintendência de Infraestrutura mandou um biólogo para determinar quais seriam os galhos que seriam possíveis de poda e quais não seriam. Então, realmente existe uma preocupação, mas realmente, para termos essa parte técnica, como no caso das podas, a gente tem que ter... Agora eu entendi, Renata. Ela está falando que são das plantas arquitetônicas. Realmente que é uma parte de memória, não é uma parte de acervos visuais. Mas é muito importante a gente preservar essas plantas arquitetônicas, preservar os filmes da TV universitária, preservar os prédios, que alguns já estão idosos, né? São prédios, alguns já com 40, 50 anos. Temos prédios que precisam dessa preservação. Ou seja, a gente tem que haver uma conscientização geral sobre o nosso patrimônio imagético, patrimônio artístico. Né? E, então, eu vou passar agora a palavra para a finalização com a Catarina, desculpe. Camila da Proex, tá certo? E agradeço também ao convite e de poder participar desse momento. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio, obrigada, Gildo, obrigada, Elidete, né? Foi uma mesa com muitas contribuições relevantes, então a gente agradece a participação de vocês no seminário. Agradecemos também a presença de todos que estiveram aqui conosco pela manhã, e a gente convida, né, para que todos possamos retornar às 14 horas, né, para o prosseguimento da programação no período da tarde, né, a gente vai ter uma apresentação sobre um projeto do IFAM chamado Andanças do Patrimônio, com Laís Helena de Queiroz, ela é coordenadora nacional do setor de patrimônio material, artístico, né, e histórico. Então ela vai apresentar esse projeto do IFAM para a gente, e a gente finaliza com a exibição do segundo episódio do projeto de extensão da memória com a professora Ângela Almeida, que foi diretora do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN durante um período. Sérgio, você quer falar mais alguma coisa? Gostaria. Só pontuar que o professor Veridiano coloca que ainda vamos ter um centro de memória da UFRN. Isso é fundamental para preservar realmente essa memória da UFRN, que é uma instituição jovem, mas que já precisa começar a se preocupar com isso. Senão não teremos patrimônio, não teremos memória. Exatamente. Agradeço também, Sérgio. Obrigada a todos e nos vemos a partir agora das 2 horas da tarde, tá bom? Bom resto de manhã e até já já.